Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o programa semanal de entrevistas que traz para você os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Segundo um estudo recente do professor Boris Groisberg, da Harvard Business School, comprovado por várias pesquisas subsequentes de empresas como BCG Consulting, dentre outras, atualmente a nossa taxa de depreciação de conhecimento dos profissionais do século XXI já é de 20% ao ano, o que significa que a cada 5 anos, 100% do nosso conhecimento se torna obsoleto. O que cria a pergunta, afinal, como o RH precisa atuar para manter a empresa e seus profissionais relevantes e preparados para esses desafios do futuro? Para nos ajudar a compreender melhor como fazer isso na prática, no Gestão de Pessoas dessa semana, nós vamos receber a Vivian Jacovazzo, Head de RH do SBT, para nos contar como um dos maiores veículos de comunicação do país conduz seus programas de T&D. Muito bem. Esse programa chega até você com o oferecimento da ForSales, a primeira consultoria de recrutamento e seleção da América Latina, especializada exclusivamente em vagas de vendas e marketing, e conta com o apoio do Engage, plataforma de EAD gamificado. Aos novos por aqui, o episódio de cada semana fica disponível a partir de quinta-feira, às 19 horas, simultaneamente tanto no YouTube da ForSales Company, quanto em mais de 10 plataformas de podcast diferentes. Então, se você ainda não é a primeira vez que você está aqui, não deixa de seguir o programa para receber as notificações de episódios semanais que a gente divulga. Vivian, seja muitíssimo bem-vinda aqui ao programa. Eu estou muito entusiasmado aqui em conhecer melhor sobre vocês e sobre o T&D. Poxa, Rodrigo, obrigada. Quero agradecer a todos vocês, né? Todos que estão me assistindo nesse momento, agradecer especialmente a ForSales, né, pela oportunidade. É importante a gente estar discutindo sobre boas práticas, né, de gente e gestão, o quanto vem evoluindo. Eu já tenho aí uma longa jornada em recursos humanos, mais de 20 anos à frente de recursos humanos, só que no SBT, né, quase 9 anos, né, com muitos desafios. Eu digo que cada ano que passa, uma agenda estratégica para realmente acelerar cada vez mais essa agenda de recursos humanos. E muito obrigada pelo convite mais uma vez. Nós que agradecemos, Vivian. Vai ser muito interessante aqui mergulhar no T&D de vocês e saber tudo o que está acontecendo por aí. Para a gente começar, Vivian, é característica aqui do programa a gente pedir para o convidado se apresentar e apresentar a sua empresa, para a gente construir um pano de fundo para esse case, né, de T&D que a gente vai explorar aqui hoje. Legal, então vamos lá. Falar um pouquinho da minha jornada de trabalho e também falar um pouco, né, da TV mais divertida do Brasil. Tenho certeza que vocês já ouviram falar nisso, né? Bom, tenho mais de 20 anos em recursos humanos, né? Aqui no SBT são quase 9 anos, com muitos desafios pela frente, né? Hoje eu estou à frente de recursos humanos no SBT e à frente também do Centro de Serviços Compartilhado do Grupo Silvio Santos, tá? O Grupo Silvio Santos, eu acredito que todos vocês conhecem, né? Mas a gente tem mais de 60 anos no mercado e o SBT tem 40, né? E é o que você falou, né? Quem não conhece o SBT? Quando a gente pensa em SBT, não dá para a gente não falar do nosso acionista, do nosso fundador, né? Silvio Santos. Bom, e durante esses anos todos,
né, a gente vem evoluindo todos os negócios dentro do grupo. Em especial o SBT, né, mídia e entretenimento. Eu sempre falo que a gente está no olho do furacão no que diz respeito à transformação digital e inovação. E essa agenda hoje toma conta da agenda de todos os executivos do negócio, em especial de recursos humanos também. Então, hoje, à frente de recursos humanos, eu tenho desde cultura e clima, atração, toda a parte de desenvolvimento, universidade corporativa, retenção, né? Toda a parte de cuidar e zelar, e com muitos desafios para poder alinhar realmente pessoas às estratégias do negócio, tá? Muito bacana. Agora, já entrando no case em si, de forma conta um pouco do momento da empresa nos últimos anos e quais os principais desafios que esse momento gerou para a RH na parte de T&D especificamente. Legal, vamos lá. Bom, desafios enormes, né? Nunca se teve, principalmente nos últimos anos, a necessidade muito grande da evolução de recursos humanos, né? Para o tão chamado hoje uma área de gente e gestão, porque a gente está falando realmente de uma evolução grande, onde o indivíduo está no centro, né, de todas essas conexões estratégicas dentro da organização. E, de fato, quando a gente inaugurou a nossa universidade corporativa, a gente inaugurou para trazer um outro patamar de evolução em treinamento e desenvolvimento, né? A gente sabe, como tudo na vida cresce, evolui, as áreas de T&D também cresceram, né? Então, hoje, dentro do SBT, a gente já não chama mais, a gente já não fala mais que a gente tem uma área de treinamento e desenvolvimento. Hoje, a área é parceira estratégica do negócio, né? De fato, é uma área onde somos facilitadores desses principais desafios. E hoje a gente está numa evolução grande no que a gente chama de sistema de educação corporativa. Né? Os principais desafios, Rodrigo, realmente em essa migração de T&D para uma área, né, uma estrutura de educação corporativa, para depois eu falar sobre universidade corporativa, exatamente a gente está por dentro de quais são os fatores críticos de sucesso e o que norteia a gente a partir de agora. Né? Então, são 7 princípios básicos importantes que desde quando a gente começou a conversar sobre esse processo evolutivo de RH aqui no SBT, a gente falou de 7 grandes princípios, né, que não poderia faltar nesse processo evolutivo. Então, a gente fala, sim, dos princípios voltados, de fato, à competitividade, né, onde o SBT ele tem que ser o fomentador de talentos e de recursos intelectuais que, de fato, a gente consiga se destacar no mercado, tá? Tem um outro ponto importante quando a gente construiu todo esse alicerce de educação corporativa, é pensar também na perpetuidade do business, né? Pensar nessa longevidade, não dava mais para falar de ações somente de treinamento, de capacidades técnicas, né? Outros desafios foram surgindo, principalmente, né, em desenvolver competências críticas para o negócio, com essa jornada toda de transformação digital e inovação, né? Um outro ponto importante quando a gente evoluiu para a educação corporativa era um outro princípio chamado conectividade. Então, a gente colocou no nosso caderno o seguinte, olha, todas as ações educacionais na empresa precisam estar ao alcance de todos, está disponível a todos. É claro que aí depois a gente foi correr atrás de quais as ferramentas, quais as soluções inovadoras para dar um upgrade nesse novo conceito de educação corporativa, né? Um outro princípio importante que a gente não abria mão era da questão da cidadania em si, do papel social da nossa organização, né? Da responsabilidade que as empresas têm em construir um espaço de gestão do conhecimento, né? Melhorar a sua capacidade intelectual, né? E transformar isso em resultados. A gente também falou bastante de que sozinho a gente não conseguiria fazer tudo, né? Então a gente tem muitos parceiros. Hoje, muitas ações são desenvolvidas internamente com recursos próprios,
mas a gente também tem um trabalho forte com instituições de ensino, parcerias com consultorias, tá certo? Com startups, que depois é uma outra conversa que a gente vai falar de desafios, né? E a questão da sustentabilidade, né? Então, tem que ser uma área que, independente da Vivian estar aqui hoje à frente, qualquer um que venha, né, sentar aqui nessa cadeira, tem esse desafio de fazer com que essa empresa cresça. Né? Não só a empresa crescendo, e sim também os colaboradores, enfim, né, a estrutura organizacional que a gente fala. Então, a gente fez esses combinados no início, tá, Rodrigo? Que foram os nossos norteadores para a gente construir, sim, todos os nossos desejos e expectativas em educação corporativa dentro do SBT. Foi quando surgiu, sim, de uma maneira estruturada, a nossa universidade corporativa, né, com diversos desafios e disciplinas aí que a gente vem atendendo a empresa como um todo. Uhum. Muito interessante, Vivian. E além da universidade corporativa, que por si só já é um conjunto extremamente abrangente, né, que a gente vai detalhar bem aqui de iniciativas e desafios, quais outras implementações que vocês fizeram para garantir esse alinhamento do TID com a estratégia do negócio como um todo? Teve algum outro conjunto de itens que você gostaria de mencionar para a gente compor um raciocínio completo de TID aqui? Porque no final do dia a gente vai aprofundar bastante sobre a universidade, mas eu não poderia deixar de pedir para fazer um zoom out, caso faça sentido, sobre outras implementações, né? Sim. Bom, acho que você tocou, Rodrigo, num ponto importante, né? De que forma a área de TID, né, alavanca estratégias dentro do SBT hoje, né? Primeiro, a gente precisa ter um novo posicionamento, né? E saber o que a gente quer. Então, assim, quando a gente partiu para esse capítulo de educação corporativa, a gente deixou muito claro, né, as reais necessidades que a gente tinha naquele momento. Lá em 2014, a gente fez um planejamento estratégico grande, né, e robusto, muito voltado a uma jornada para acelerar uma cultura de desenvolvimento e aprendizado contínuo dentro do SBT, por questões de necessidades de sobrevivência do negócio. Né? Então, mídia e entretenimento está no olho do furacão, né? A revolução 5.0, a questão do streaming, né? O quanto esses nossos clientes estão nos consumindo, né? De que forma esses clientes estão nos consumindo, assim, consumindo o nosso conteúdo, né? Em multitelas, que saiu daquele modelo tradicional, daquela televisãozinha né, a televisão quadradinha, e sim para um processo muito mais de conectividade, multiplataforma. E aí a nossa área de TID saiu de um modelo bem mecanicista e que tinha um papel muito de atender necessidades específicas e simples dentro da organização, onde ela teve que saltar para ajudar a organização a se reposicionar, né? A olhar para dentro de si, entender as necessidades, ter uma escuta ativa. Então, a gente aplicou uma série de ferramentas na época corporativa para ajudar a gente a entender a nossa dor, do que a gente precisava, né? No primeiro momento, parece até, tem aquele estranhamento, né? Nossa, eu não fazia ideia, né, que eu tinha que trabalhar tantas competências críticas assim, porque parte do princípio que a gente já tem todo mundo pronto. E no fundo, não é uma verdade. Né? A cada dia que passa, a gente acha que a gente está pronto, mas não está, não. Né? Bom, e lá atrás, a gente tinha esse desafio, sim, de um novo posicionamento de marca, onde a gente estaria levando um conteúdo diferente para os nossos espectadores, não só mais falar de né, telinha, telespectador, e sim de espectador, de consumidor, ou seja, eles nos consomem de qualquer lugar. E aí a gente teve que fazer um movimento interno de ouvir o nosso público, né, e saber aonde a gente tinha que começar a trabalhar.
Então, a gente aplicou ferramentas como pesquisa de clima, de escuta ativa, para saber se as pessoas estavam preparadas e nos vendo capazes de fazer esse movimento de transformação, né? Usamos como plataforma o nosso modelo de gestão por competências. Então, a gente definiu competências organizacionais que iriam impulsionar essa jornada de transformação digital, né? E atributos para inovar. Então, a gente definiu as competências, usou como matéria-prima, digamos assim, né? As competências que iam nos nortear a partir de agora. A gente utilizou pesquisa de comunicação para saber também se tudo aquilo que a gente esperava dos nossos colaboradores era de fato o que eles precisavam, de fato o que a gente tinha que fazer para colocar energia, força, frequência e potência, né? E entender as nossas dores também. Tendo tudo isso em mãos, a gente foi, né? E de uma maneira muito aberta com as nossas lideranças, mostrar a fotografia, olha, para que a gente pudesse fazer aquele grande salto, né? E superar todos os nossos fatores críticos de sucesso, a gente tem que ir por esse caminho, porque os nossos colaboradores estão dizendo que a gente precisa amadurecer nisso. A gente, enquanto empresa, se reconhece que a gente precisa investir em 3 grandes pilares: pessoas, processos e resultados, né? E o nosso consumidor, o nosso espectador, também quer um posicionamento novo dessa grande emissora, né? E aí, sem sombra de dúvida, eu não posso deixar de falar, os meus amigos de recursos humanos, a nossa comunidade de RH, né? A Vivian só conseguiu fazer tudo isso porque ela teve patrocinadores para isso, né? Você tem que ter patrocinadores para esse processo de migração e evolução, de um novo posicionamento de área, né? Saindo de T&D, indo para uma área de educação corporativa, né? Um sistema integrado de EC, que a gente chama, né, de educação corporativa. Então, a gente colocou todos esses atributos na mesa, né? E aí o desafio foi como materializar tudo isso. Já não dava mais para a gente falar de treinamentos pontuais. A demanda era tão grande que a gente teve que estruturar, de fato, uma universidade corporativa na sua essência, na sua plenitude. Foi aí que nasceu a nossa UC. Sensacional o contexto, né, que você trouxe, a clareza também dessa linha do tempo, desde o planejamento até a conclusão realmente do que precisaria ser feito. Agora, entrando na universidade corporativa em si, uma dos elementos que chamam a atenção no case em geral o formato de academias, né, que vocês deram na universidade. Então, eu queria começar pedindo para você contar um pouquinho mais sobre quem não conhece tanto sobre T&D e nem sobre o formato de academias como um todo, né? Como que é essa universidade corporativa, essa estrutura geral da universidade corporativa de vocês e por que academias, né? Legal. Antes de falar das academias em si, todo mundo me pergunta em entrevista, né? Quem está começando a querer estudar sobre o assunto e achando que é muito difícil implantar uma universidade corporativa, porque você acha que tem que ser um grande prédio, né, com grandes salas, onde tem que ser chancelada por uma universidade. Não é assim, né? No fundo, primeiro você tem que reunir uma série de dados, né, e necessidades, ter isso muito bem claro, esclarecido dentro da sua organização, porque senão você não consegue, senão você fala sozinho e viaja sozinho, né? E no fundo, montar uma universidade corporativa não foi tão simples assim, e não é, tá? Precisa de investimento, sem sombra de dúvida, mas muito mais do que investimento, você precisa de patrocínio, você precisa de engajamento das lideranças. Então, quando os nossos líderes perceberam que, de fato, uma universidade corporativa nos ajudaria, o que a gente fez, né? O modelo de academias é como se fossem suas estruturas de disciplinas, né? De grandes necessidades. Então, tentando trazer para o popular,
né? Então, você tem a universidade corporativa, com as academias, ou seja, as disciplinas embaixo, de acordo com a necessidade das estratégias da organização. Então, eu vou te dar um exemplo clássico. Nos últimos anos, a academia que tem mais crescido aqui para a gente no SBT é a nossa academia de inovação. Então, e aí, quando você constrói a academia, é como se você construísse um grande curso com as disciplinas embaixo, de necessidades, para você sair dali com aquele colaborador formado, ou com aquela liderança formada. E a nossa universidade corporativa hoje é composta por 80% dos nossos líderes educadores. A gente formou as nossas lideranças para entrar em sala de aula, tá? Sala de aula essa no modelo híbrido, né? Um mix, um blend, digamos assim. Quando não se tinha pandemia, era muito mais sala de aula física, auditórios lotados, sala de aula física. Agora não, né? Que bom, agora a gente está transitando nesses universos, né? Então, a modelo de academia vem para você trazer robustez para aquela grande disciplina que você tem N temas a desenvolver, tá? Então, a gente tem diversas academias hoje dentro do SBT, dentro da nossa universidade, que vão trabalhar determinadas dores. Então, eu tenho a academia de gestão, que são dos principais executivos da nossa empresa, tá? Desde o nosso CEO, nossos diretores, os principais gerentes. A gente tem as academias de líderes, a gente tem a nossa academia institucional, ou seja, nessa academia a gente desenvolve e manda recados institucionais, é aquilo que é transversal, qualquer colaborador precisa saber. Então, a Vivian, a gente tem que atualizar o código de conduta e todo mundo precisa passar por uma reciclagem do código de conduta. Então, está embaixo dessa academia institucional. Colaborador novo entra, né? Todo o seu processo de onboard, de chegada, de integração, é obrigado a acessar a plataforma, a vivenciar uma experiência na academia institucional, onde a gente conversa muito sobre a cultura da nossa empresa, sobre LGBT, onde a gente fala muito de cultura de diversidade e inclusão, né? Como que a gente funciona aqui dentro, como é que funcionam as estruturas das áreas aqui dentro, tá? E aí, passou dessa trilha gigantesca, ele está apto, né, a mergulhar na sua zona de interesse, na sua disciplina de interesse, na sua área de finalidade, tá? Então, a gente tem academia de talentos, onde todo o nosso programa de estágio, jovens talentos, tá? Estão inseridos ali naquela estrutura. A gente tem uma academia nova também nos últimos anos. Ela começou como academia de TV. E hoje ela ganhou um arcabouço diferente. Por quê? Porque o posicionamento da gente estratégico mudou, né? Então, ela não é só mais uma academia de televisão, ela também é uma academia de conteúdo, né? Por quê? Porque a necessidade do business está nos colocando, nos impulsionando a trazer novos inputs de conhecimentos, habilidades e novas atitudes para poder atender a essa agenda estratégica. E eu quero deixar bem claro, acho que é importante a gente ter muita clareza, né? Que toda essa estrutura de uma universidade corporativa, ela não só pode atender uma única mão. Ela nasceu só para atender a empresa. Não, ela nasceu para combinar, né, para fazer a junção de necessidades, né, de juntar pessoas e estratégias da organização. Então, não adiantava a gente trazer o input para a empresa, sinalizando aos nossos colaboradores, olha, a nossa organização agora é uma organização que aprende, né, que quer deixar como legado, né, essa evolução das pessoas. Se as pessoas também não entendessem que o propósito da UC era essa, que o propósito da organização é essa, né? Então, é importante a gente falar também do combinado desses propósitos, né? O propósito da organização com o propósito do indivíduo, né? A matemática perfeita. Por quê? Porque senão eu não tenho aluno, né? Eu não tenho colaboradores, líderes querendo dar aula,
colaboradores querendo assistir conteúdo e se tornando pessoas melhores. Né? Então, assim, o grande objetivo dessa nossa universidade corporativa, né, suportada por todas essas academias que hoje a gente tem, é exatamente porque a gente acredita no desenvolvimento, né, humano para realmente trazer transformação, ou seja, fazer transformação. Né? Bem interessante. Então, embaixo de cada academia tem pendurado ali jornadas específicas que recursos variados. Então, um fórum, um curso presencial, curso remoto. Conta um pouquinho desse guarda-chuva de itens embaixo de cada academia. Você já Legal. mencionou alguns, né? Legal. Bom, eu não poderia deixar de falar que a pandemia mudou nossas vidas, né? Então, assim, a pandemia tirou a gente da zona de conforto, de fato, acelerou as nossas competências digitais, né? Então, a gente, mais do que nunca, conseguiu mostrar para a organização como um todo o quanto essa diversidade de formatos era fundamental para passar por esses desafios da pandemia. Da noite para o dia, a gente pegou todo mundo, colocou dentro de suas casas, para, né, buscando segurança e saúde dos nossos profissionais, apesar de que a nossa emissora esteve sempre com portas abertas, porque a gente era linha de frente, era serviço essencial, né? Então, eu sempre tive aqui na nossa estrutura matricial mais de 1.000 colaboradores na linha de frente, o jornalismo levando informação para a população, né? Mas a gente também tinha o pessoal, né? Os nossos colaboradores com atividades mais administrativas de corporativo, né? Então, a gente experimentou muitos modelos. Né? A gente bebeu de diversas soluções inovadoras, desde aplicativos de comunicação para melhorar o nosso engajamento, a nossa forma de se comunicar e fazer chegar a estratégia para o colaborador que está em casa, para ele não se sentir abandonado, ou seja, se sentir dentro, pertencendo àquela situação pandêmica. Né? A gente aumentou cada vez mais as nossas ações via live, em formatos de live, né? A gente chegou a inaugurar o nosso estúdio 100% digital na nossa unidade do Rio, fazendo 100% online, a inauguração daquela nova sede, né? Então, a gente realmente desfrutou de uma série de formatos. A gente fez um bootcamp, colecionando ideias, premiando ideias inovadoras, projetos dentro do SBT o ano passado, no meio de uma pandemia. Aí as pessoas falaram, mas Vivian, como é que você vai conseguir conectar todo mundo? A gente conseguiu. Né? A gente colocou esforços, a gente usou tecnologia, a gente usou ferramentas que realmente viabilizou essa conexão e esse somatório de energias, né, para a gente conseguir colocar a nossa agenda no ar. Né? Então, assim, foi a nossa universidade corporativa, Rodrigo, foi muito testada, né, nesses 2 últimos anos, né, em cada vez mais a nossa área ser facilitadora, né, ser muito criativa para entregar o melhor serviço, de melhor utilidade para os nossos colaboradores. Uhum. E dentro dessa série de tipos de treinamento existentes, né, Vivian, quais você destacaria que mais tem funcionado para gerar valor, gerar resultado efetivo na ponta? Quer dizer, quais formatos pedagógicos, educacionais, que têm conseguido gerar mais resultado final ali para vocês? Olha, eu costumo dizer, a gente tem se utilizado de diversos formatos, tá? Mas com esse modelo, esse jeitão novo de se trabalhar, essa nova forma de se trabalhar aqui no SBT, a gente está aplicando, né, o nosso benefício de home office, né? Então a gente percebe, a gente tem que entender também qual é a necessidade. A gente percebe muito os nossos colaboradores que não estão na linha de frente, né? Porque aí a gente também tem projetos customizados, tá? Que de fato ajudam a fazer chegar esse conhecimento lá na ponta, que gera um resultado, tá? Então, hoje, se você falar, Vivian, qual é o melhor formato? O EAD está funcionando muito, né?
As nossas lives em si estão funcionando muito. A gente nunca se estruturou tanto e nunca levou tão a sério as nossas academias com os nossos líderes, né? Porque agora a gente tem que formar líderes digitais, né? Formar líderes para essa cultura remota. A nossa cultura no SBT é uma cultura familiar, é uma cultura relacional, é uma cultura onde todo mundo sempre precisou estar em sala de aula, todo mundo junto e misturado, né? E num primeiro momento da pandemia foi um pouco assustador. E agora, será que a gente vai conseguir dar conta, né? Será que quem está em casa vai sentir que a cultura, o nosso cheirinho está lá dentro também e vice-versa, né? Quantas pessoas foram contratadas nesse período pandêmico, né? E mesmo assim a gente teve que fazer girar o nosso business. Então, assim, hoje a gente tem um mix de formas que dão resultado, né? Por exemplo, eu tenho o meu time de linha de frente. Hoje a gente tem uma fábrica de cenário. Eu ainda continuo com diálogos abertos em formatos presencial com eles lá na fábrica. Então, assim, eu acho que o grande barato acho que um dos grandes, a cereja do bolo numa universidade corporativa é a gente não ficar preso em um único só modelo. Porque agora a moda é... Não, vamos olhar para a nossa cultura e ver quais são as variedades e possibilidades e alternativas de soluções de aprendizagem que eu posso adotar na minha empresa naquele momento, tá? Então, hoje eu tenho, dentro da minha estrutura do SBT Lab, né, uma série de métodos, Design Think, o pessoal já trabalhando em Squad, né, Scrum, a gente tem fóruns técnicos, e todos numa adesão grande. E por que a gente tem uma adesão muito grande? Porque os colaboradores perceberam que a gente estava antenado a realmente olhar para essa jornada do colaborador. Qual é a necessidade do colaborador naquele momento, né? Então, não posso ter uma universidade corporativa só com aula em sala de aula no modelo tradicional. Eu vou te dar um exemplo prático numérico, tá? A gente inaugurou a nossa plataforma Desenvolva, mostrando todos os cursos que a gente tinha naquele momento para ofertar para todos os colaboradores. No final do dia, quando a gente passou o nosso indicador de desempenho e olhou, né, quem entrou na plataforma, quem acessou, quem chegou a fazer curso, a gente tinha mais de 100 e poucas pessoas que tinham experimentado da plataforma, onde a gente lançou a plataforma no meio do dia. Então, a gente tem que estar antenado a isso, né? E também considerar que esses modelos ágeis, né, os atributos, as mecânicas para se inovar, né, de testar rápido, novos modelos, isso tem que ser olhado para as áreas de recursos humanos também. Isso não é uma metodologia específica para TI, para a galerinha que fica num lab da vida. Não, né? Realmente, a área de recursos humanos hoje dentro do SBT, ela está capitaneando uma série de frentes importantes dentro da organização, né? Então, assim, a gente tem bebido, Rodrigo, de uma variedade de formas e que tem dado super certo, né? Mas a gente também não abandonou os nossos modelos de sala de aula tradicional, né? Eu tenho um público muito operacional também, né? Então, eu tenho um projeto Volte a Estudar, né? Onde a gente saiu há muitos anos atrás de uma estrutura de empresa onde a gente tinha analfabetos funcionais e hoje a gente já não tem mais, né? Lembra dos 7 princípios, dos 7 pilares lá, que uma delas era a cidadania, ou seja, responsabilidade social, a nossa cidadania empresarial. Então, a nossa universidade hoje, ela está muito antenada com meios e formas, tá? De se trazer um novo aprendizado para essa jornada do colaborador, que mudou, e que mudou mesmo, e que só tende a mudar, né? Com certeza. E como é que vocês têm feito para levantar
a necessidade de atualização de cursos e treinamentos como um todo, né? Como é que está sendo esse processo de diagnóstico e retroalimentação da universidade? Acho que é uma ótima pergunta. A gente utiliza de diversos meios, tá? O Rodrigo, hoje a gente tem desde a nossa pesquisa de clima, onde nessa pesquisa de clima eu também faço perguntas complementares e importantes, né, do que eu quero ouvir desse colaborador. Então, nos últimos anos, a gente tem feito perguntas voltadas, o quanto eles estão percebendo se a gente realmente está inovando. De que forma eles percebem, né? E ali você sai com uma série de inputs, né? Onde você consegue identificar se você está tendo sucesso em algumas iniciativas, porque aí a gente elenca lá as iniciativas, né? E se não está dando certo. A gente utiliza também aqueles modelos tradicionais do tal LNT, o levantamento de necessidades de treinamento, né? A gente usa muito nas áreas operacionais, né? Mas a gente se utiliza também de pesquisa de pulso, né? Vamos lançar o nosso home office. Será que o pessoal quer home office? Então a gente vai lá, pesquisa, ouve de que forma quer, quantas vezes na semana, e ali você sai com uma série de inputs, tá? O nosso modelo, nosso ciclo avaliativo dentro do SBT, né? Nosso modelo por competências, a gente hoje utiliza o modelo 360, né? O colaborador se autoavalia, ele avalia o líder dele é avaliado pelos pares, né? A organização se avalia, e a partir dali a gente sai também com uma série de inputs, e que não fica guardado no sisteminha do RH, pelo contrário, isso vai para a mesa estratégica, né? Onde eu faço um compilado desses dados, apresento em reunião de diretoria e digo, olha a nossa grande dor, olha onde a gente está realmente precisando colocar energia, né? O que tem aparecido nos PDIs da vida, né? No plano de desenvolvimento individual, o que é comum para quase todos em termos de necessidade. Então, a gente tem movimentos que a gente chama de desenvolvimento organizacional, tá? Aquela agenda que é transversal para a organização toda, são projetos corporativos, e a gente também tem aquela necessidade customizada para o indivíduo, de acordo com os desafios dele naquele momento, dentro da área onde ele está inserido, dentro dos desafios que ele está inserido em relação a projetos. Os projetos aqui nascem dentro do SBT, onde a gente já coloca a seguinte reflexão, né? Quais são as nossas capacidades internas? A gente consegue fazer? Se não, como é que a gente vai instalar essas capacidades? Opa, chama o pessoal da universidade corporativa, que vai ajudar a gente a se debruçar e desenhar a melhor forma de ensinar e de trazer esse conteúdo para a empresa como um todo. Tá certo? Muito interessante, muito interessante. Vivian, agora entrando numa bateria de perguntas relacionadas às dúvidas mais comuns dos RHs na hora de tomar algumas decisões relacionadas a treinamento. Uma das perguntas mais importantes aí nisso, quando a gente olha para o treinamento junto com o desenvolvimento, né, é o link do PDI com a academia, com a universidade corporativa. E aí vem minha primeira pergunta da bateria aqui, né? Como que é esse elo do PDI com a universidade? Como é que vocês criam essa ponte de output do PDI, quer dizer, briefing aqui, né? Tudo que foi apontado de melhoria, ou mesmo de pontos de destaque, que podem transformar a pessoa num multiplicador, né? E como que vocês fazem esse elo com o que ela tem que fazer dentro da academia, qual que é a meta dela para o trimestre, para o semestre, dentro da academia, enfim. Conta um pouco dessa interlocução, PDI e academia, né? Legal. Bom, acho que é importante também sinalizar esse processo evolutivo, né? Porque senão começa a assustar o pessoal, né? Tudo tem um passo de cada vez. Hoje eu já consigo conectar a PDI, fazer essa conexão integrada com a universidade corporativa, porque eu tenho sistemas hoje, o que eu chamo de sistema integrado de pessoas,
né? Então, você tem lá o meu BI no centro, né, da minha captura de dados, que conversa com todos os outros módulos de recursos humanos que subsidia o que a gente chama de ciclo de vida do nosso colaborador aqui dentro, tá? Então, hoje, quando eu tenho um ciclo avaliativo, que o colaborador lá escreve o PDI dele e acessa a nossa plataforma de acervo, esse acervo ele é retroalimentado. O que é isso? É uma via de mão dupla. Nossa estrutura educacional já aportou ali uma série de recomendações e dicas, vídeos, filmes, né, programas de mentoria, coaching, assessoria executiva, comitês técnicos, fazer mais network, endomarketing, ações de bench, enfim, tem uma série de ações educacionais formais e informais. Então, na hora que o colaborador está lá preenchendo o seu PDI, ele utiliza daquele acervo para clicar ali nos seus interesses para trabalhar determinadas competências que eles não estão tão bem, tá? Uhum. Ao final desse ciclo avaliativo, a gente acessa essa plataforma e busca esse inventário, coleta essas informações todas, separadas por diretoria, separados por grupo de macrocargos, né? Mas, Vivian, vocês estão nesse nível de excelência? Eu falando assim parece até que é simples, né? Não é tão simples assim. Você tem que realmente ter uma estrutura tecnológica para te ajudar, porque não dá para ficar fazendo tudo isso em Excel, né? E, ao mesmo tempo, você tem que ter design instrucional, didática e saber, principalmente, o que você quer com aquilo, né? Então, hoje, o colaborador, quando ele sai do ciclo avaliativo, ele já sai com o teu PDI construído, e o líder já avalia esse colaborador e também acessa essa plataforma de possibilidades educacionais, eles juntos combinam, fazem compromissos com aquele desenvolvimento, né? E vão até recursos humanos ou vão para a plataforma Desenvolva e buscam uma série de recursos ali de desenvolvimento e possibilidades, ou vai em busca da gente também para algo mais customizado, né? Porque a gente tem programas de coaching para dentro, né? Com gente com os nossos executivos aqui dentro, e também com coach fora, né? Onde a gente tem um budget para isso também. E isso se torna um organismo vivo ao longo do ano, tá? Então, todas essas academias que são criadas dentro da nossa estrutura, ela vem alimentada desse grande BI, né, que subsidia para a gente, que traz para a gente fresquinho o que o colaborador trouxe em termos de demanda, tá? Daquele último ano avaliativo dele. Então, é aquilo que eu te falei, é uma via de mão dupla, né? Tá tudo muito conectado. Não dá para fazer as coisas apartadas. A gente não conseguiria administrar. Pega agora o módulo de PDI. Agora olha só o módulo de PDI. Agora pega a estrutura. Não. É importante que a gente tenha clareza dessas integrações, né? Dessas conexões. E aí a gente vai com cada diretoria e faz as reuniões de plano de ação. Olha, na sua diretoria apareceram aqui temas que são transversais ou que são temas de dores muito específicas. Olha aqui que interessante, né? Acho que a gente tem que fazer um trabalho de resgate de confiança, por exemplo, team building. Eu acho que todos os seus líderes da sua diretoria, olha a nota, né? Uma nota um pouco mais baixa em como liderar pessoas. Vamos fazer um trabalho customizado para o seu time, né? É sempre em cima de uma dor, mas tudo muito registrado e catalogado, porque todos esses recursos, Rodrigo, eles vão subsidiar uma série de saídas em recursos humanos, desde promoção, desde reconhecimento, né? Desde uma busca de uma bolsa de estudos para alguém que precisa se reciclar, tá? Desde uma transferência de um talento de uma determinada área para outra, subsidia a sucessão e todos os outros caminhos, né? Muito interessante, Vivian. Uma outra pergunta bem comum, aí um dilema bem comum do RH na parte de T&D é como ensinar, como fazer alguém aprender, e não só
a empresa ensinar. Quer dizer, você realmente concretizar o valor que aquele treinamento se propõe a gerar, né? Não fazendo só a pessoa bater ponto ali no treinamento, mas sim ela sair dali com um atributo a mais para entregar valor para a carreira dela e para a empresa, né? E aí vem minha pergunta, Vivian, quais são as boas práticas, ou seja, o que vocês aprenderam que mais funciona para realmente fazer a pessoa aprender, não só a universidade ensinar, mas gerar o output realmente de valor ali na ponta? A sua pergunta é assim, é a pergunta realmente que precisa ser feita, né? Precisa gerar valor, senão não faz sentido, né? Precisa mexer no ponteiro da organização, precisa mexer nos resultados da empresa e precisa mexer no resultado do indivíduo, né? Senão vai ser só horas de treinamento para ele dizer que bateu a meta dele e ele foi treinado e não levar a lugar nenhum, né? A gente tem que fazer gerar valor nesse indivíduo e, como consequência, né, esse indivíduo sai recheado de uma série de conhecimentos, mas sendo praticados no dia a dia, né? A gente vem medindo ao longo dos anos, né, o valor do propósito da UC, né, das iniciativas que a gente vem fazendo. Mas nada disso aconteceria se a gente não tivesse, de fato, lideranças engajadas. Chegar para um adulto hoje, nunca foi fácil falar para um adulto hoje que ele, né, precisa adquirir uma série de habilidades que ele não tem, né? Chegar para um adulto hoje e falar de que carreira virou ciclos de aprendizagens, não mais aquele quadro na parede ou o diário oficial do RH dizendo meu plano de carreira isso caiu por terra, né? Então a gente vem tendo conversas com as nossas lideranças nesse sentido. Eu sempre brinco, papo cabeça, vamos abrir a cabeça, né? Vamos ter um papo cabeça em relação a isso. Então, quando a gente se propõe a fazer alguma iniciativa educacional aqui dentro, o propósito tem que estar sempre muito claro, para fazer sentido na vida daquele adulto, né, que está ali. A gente tem que, e é verdade, a gente é um eterno aprendiz, a gente não nasceu pronto, né, a gente tem uma mochila nas costas que a gente só troca de ferramentas cada ano que passa e vai acumulando e somando, né, para a gente se tornar seres melhores, né. Então, assim, a gente tem muito patrocínio, né, mas tem que estar muito claro para onde a gente quer ir. Quando não está claro, os resultados não vêm, Rodrigo, né? Então, a gente é incapaz de colocar as pessoas em sala de aula aqui e falar, então, é legal, vamos tomar um café ali. Não. Por que a gente está aqui? Né? Vocês sabem o porquê que vocês estão aqui? Eu vou dar um exemplo. Nos últimos anos, a gente fez uma formação com os nossos executivos chamado Mestre de Diversidade Inclusiva com a Pearson, né? Para a gente melhorar mesmo a nossa atuação, o nosso letramento, né? Dar exemplo na telinha, na TV, né? De ser uma empresa diversa e inclusiva. E aí a gente foi aprender. Mas a gente aprendeu e tem aprendido com muita profundidade esses assuntos, porque todo mundo quer, né? Então, a gente utiliza muito a andragogia, né? A gente utiliza muito todas as estruturas, né, de 70, das experiências vividas, do network, das conexões, né, do que a gente chama de 70, 20, 10, né? A gente sabe que os 10% a gente vai lá da vitrine e compra. Mas o que faz ficar hoje no mundão, né, o que nos diferencia um do outro, são realmente esses soft skills, né? Então, quando a empresa entende, quando a organização entende, quando esses líderes entendem em que eles têm um propósito a cumprir, você sai daquele modelo tradicional de T&D, de computar as horas de treinamento. E isso se transforma em produto, isso se transforma em novos modelos de negócio, isso se transforma em projetos significativos para a empresa, né? A gente fez um bootcamp o ano passado, onde saíram dali projetos que
que geram monetização para a gente, né? Que vão trabalhar que estão trabalhando dores para dentro, mas também trabalhando dores para fora, né? E a gente vê esse movimento de forma concreta em resultados, né? As pessoas sendo convidadas a falar dos assuntos, o resultado vindo dentro da área, né? Temos agora que estruturar uma área de programática. A gente tem as competências instaladas? Não, vamos desenvolver, vamos trazer gente preparada. E aí você coloca todo mundo na jornada e aí você sai dali vendo que os números melhoram, né? Agora estão aprendendo a fazer melhor, né? Utilizando os analytics de uma melhor forma, sabendo monetizar e precificar. Mas isso é um acompanhamento diário, né? Isso é um acompanhamento diário. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Mas tem tanta coisa para falar, se a gente tivesse um outro encontro. Não, respondeu. Indicadores, né? Indicadores da UC, tem muita coisa legal também para a gente falar num segundo encontro. Respondeu sim, Vivian. Quer dizer, a matéria-prima principal, né, pelo que ficou claro aqui na tua explanação, para fazer esse depara, né, do ensinar para aprender, é realmente engajar com o propósito por trás daquilo, né, para o indivíduo e para a empresa, né, fazer o elo, o gancho entre causa e efeito, né? Sim, e é claro, né, Rodrigo, com métodos e processos, né? Porque tá bom, você engaja, você mexe com o coração do indivíduo e com a razão, né? Você conecta os dois botões importantes, mas assim, de que forma a gente vai fazer isso, Vivian? Não, a gente vai fazer nesse formato um pouco mais estruturado, porque a gente precisa acelerar o processo de uma maneira estruturada e colocar todo mundo na mesma pegada, na mesma página, digamos assim. E tem dado certo, né? Muito bacana. Tem dado certo. Muito legal. E hoje existem muita pesquisa de campo já comprovando esses métodos e processos mais eficientes, né? Por exemplo, para treinamento remoto assíncrono, né, que não funciona ao mesmo tempo, quer dizer que você vê uma gravação, você a cada 8 minutos, 9 minutos, você tem uma quebra no treinamento, que é o tempo que a pessoa perde atenção quando ela está vendo um vídeo, por exemplo. Então tem uma série de boas práticas que hoje a ciência já trouxe e são até contra-intuitivas algumas, né? Por exemplo, sobre como você usar um material de apoio para um treinamento. Se você aplica antes da pessoa começar o treinamento, ela lê meio que um pré-work, ou se você aplica durante numa dinâmica de grupo. Então, você tem uma série de pesquisas de campo que já fazem leituras do que funciona, o que gera o aprendizado, o que mais gera aprendizado, né? Comparando até meios, né? Quando você faz um pré-work ou quando você faz no meio, qual que é a taxa de absorção do conhecimento num versus no outro. Então, só complementando, né, o teu ponto, eu acho que para nós como RH, ainda hoje o terreno já está muito mais arado para a gente já buscar o conhecimento pronto do que como fazer, né, o treinamento em si, né? Com certeza, com certeza. E já foi comprovado, né? Nós, indivíduos, a gente é muito visual, né? Então, a gente precisa aguçar todos os nossos sentidos, né? E a gente precisa estar atento a isso, para a gente também ter a tal da audiência, né? Dos likes. Hoje, a gente tem várias formas de medição, né? Não é só, é o que eu falei, não é só mais as horas de treinamento. Quando eu abro, a gente tem um projeto chamado Multiplicar Conhecimento Transforma, que a gente abre inscrições no Brasil e a gente tem vários painéis, né? Então, a gente abre aquele universo com mais de 1.000 estudantes inscritos e a gente manter vivo a diversidade de painéis e a conectividade desses alunos, desses aprendizes, desses estudantes, né? A gente faz esse projeto no nosso pilar de marca empregadora, a gente fica aqui nos bastidores, utilizando várias técnicas. Não, agora caíram 10. Não, agora o que a gente vai fazer? Né? Joga uma dinâmica, joga um filme, chama no chat. Então, assim,
de fato, é o que você falou, né? O que vai diferenciar hoje a gente, os RHs, né? Cada RH de sua organização, o que vai diferenciar estar antenado com essas novas tendências, né? Não tem mais espaço para ficar parado, não tem mais espaço para passividade. A gente tem que manter ritmo, frequência, sem sombra de dúvida, né? E as pessoas hoje em dia também não querem qualquer coisa. Tem que ser relevante, né? Agora, tem que ser relevante em formato, sim, de pílulas, inputs mais curtos, né? As pessoas estão sem tempo, o maior ativo hoje é tempo. Então, se a gente não estiver conectado em prestar atenção nisso, você não vai ter a tua audiência, que antigamente a gente só falava indicadores de treinamento. Não, você não vai ter a sua audiência, você não vai ter os seus likes, você não vai ter os seus engajamentos, né? A quantidade de pessoas engajadas e conectadas. Né? Então, a grande dica é fiquem atentos, fiquem antenados, participem de tudo, estudem de tudo mesmo, né? Acelerem os RHs de vocês, mas colocando eles de uma maneira muito estratégica. Recursos humanos hoje, que não fala a voz do business, né? Que não sabe conversar sobre o negócio, não sabe discutir com os principais executivos, dores, né, sucessos, fracassos e etc, etc, não consegue ajudar as organizações a superar as suas dificuldades de mercado e as suas dificuldades internas, né? O que a gente fala, evoluir o nosso mindset corporativo. Isso tem que funcionar para a gente de recursos humanos também. Vivian, para concluir o programa de hoje, eu não poderia deixar de te pedir para você concluir com algumas dicas de como construir uma universidade corporativa que realmente funcione. Eu sei que você acabou de dar algumas dicas super bacanas, exatamente em linha com isso, mas eu queria que, se você lembrar de mais alguma coisa que você não mencionou, você fazer o fechamento do programa com essas dicas mais estruturais. Legal, vamos lá, né? Acho que eu já falei bastante, mas de qualquer maneira, eu queria deixar uma dica importantíssima. Não adianta a gente olhar para a universidade corporativa do lado e só desejar o que o outro faz, né? A gente, para construir a nossa universidade corporativa, a gente tem que entender a nossa cultura, entender as nossas necessidades, a gente precisa entender a pauta estratégica, a gente precisa ter os nossos líderes engajados, patrocinadores e a agenda daquela organização naquele momento estando madura para você colocar de pé uma universidade corporativa. Se todos esses atributos não tiverem a combinação perfeita, a gente não consegue chegar lá no que eu chamo de inovar para transformar. Senão a gente fica na mesmice, né? Então, é importante que a gente dê alguns passos para trás, olhe e veja, eu tenho todas as ferramentas necessárias para colocar uma universidade corporativa no ar? Eu tenho todos os patrocinadores comigo? Senão a gente sai RH sozinho, como antigamente, né? Com a nossa bandeirinha lá de querer cuidar de gente, de querer desenvolver pessoas, e quando a gente olha para trás, a gente vê que a gente está sozinho. A gente não pode estar sozinho nessa jornada. Então, a dica aqui para os meus amigos de recursos humanos, eles sabem do que eu estou falando, se não tiver um bom patrocínio da organização, se a organização não estiver madura para colocar um projeto nessa magnitude no ar, não desista. Só dê alguns passos para trás, recue. Vê por onde você ainda não passou para convencer e conseguir influenciar. E tem uma outra dica. A sua organização precisa estar no estágio de uma organização que aprende, que tem como cultura o desenvolvimento das suas estratégias. Se não tem ainda, e vai ter um dia, eu tenho certeza disso, mas se não tem ainda, vai atrás de como despertar isso na alta gestão. Senão você vai sair sozinho, vai fazer o que a gente chama de ação pipoca, ação pontual, que morre no meio do caminho. E tudo que uma universidade corporativa não pode ter é nascer sem o patrocínio. Tá, pessoal? Então, assim, inovar para transformar sempre. Porém,
com patrocínio da alta gestão. E sabendo se aquela sua empresa está preparada para receber e para fomentar um projeto nessa magnitude. O resto, a gente, enquanto RH, arruma energia. Não é verdade? Quando a gente ama o que faz, né? Quando a gente tem realmente como grande propósito um indivíduo ao centro, a gente faz com que essa jornada aconteça. Tá bom, pessoal? Espero que tenha sido bacana para todos nós, porque para mim foi maravilhoso poder dividir, né, esse espaço de novas conexões com vocês. Obrigada mesmo, Rodrigo, para facilitar esse encontro. Nossa, nós que agradecemos, Vivian, foi incrível aqui tuas contribuições, e eu não tenho dúvida que você deixou um legado super legal de não só da universidade e como fazer ela funcionar, mas principalmente dessas reflexões mais de fundo que vão viabilizar o trabalho acontecer, o resultado acontecer. Então, eu adorei aqui a conversa, muito obrigado mesmo, uma pena que a gente chegou ao final aqui do nosso episódio, muito obrigado mesmo. E para quem está acompanhando até aqui, não deixa de seguir o programa na sua plataforma preferida para receber as notificações dos próximos episódios. E para quem já nos segue, nos vemos no próximo Gestão de Pessoas. Um abraço a todos e todas e a você também, Viviane. Obrigada, pessoal, que esteve com a gente o tempo inteiro. Olha, fiquem à vontade para me acionar no LinkedIn, querendo conhecer a nossa universidade corporativa. Viva, eu quero visitar vocês para ver como é que funciona, né? A gente faz um dia de imersão aqui. Fiquem à vontade para me acionar nas redes sociais. Sigam as nossas páginas, né? Do SBT Oficial. Vocês vão ver lá todas essas ações que eu falei para vocês materializado em resultados. Tá bom, pessoal? Um beijo, um abraço em todos e obrigada. Obrigada, Forceios, por nos ajudar a ampliar e colocar para fora, né? Ecoar esse mundão de recursos humanos e que realmente esse acesso, né? Esse conhecimento que a gente passou aí um tempão conversando, chegue a todos. Obrigada. Espetacular, Vivian. Um abração também para você e para todos e todas. Tchau, tchau. Tchau.